Nós sabemos, então eu indiquei esses livros, indiquei, né, o Posner, né, o Yontef. Posner é anterior ao Yontef, certo? Ele é anterior. Por que anterior? Porque na realidade ele foi aluno do Pels, certo? O Miriam e o Posner foram alunos do Pels, e Yontef vem depois. Yontef é contemporâneo do Heisner, certo? Bom, vamos lá. Então, qual é a ideia? A ideia é que ele possa fazer uma discussão, tá? E o Heisner é um gestalterapeuta norte-americano que inicialmente ele começa a se interessar pela Gestalt, mas dentro do percurso que ele faz em termos de tanta autodescoberta que ele coloca no livro, sobre o princípio da autodescoberta dele enquanto estudante, ainda de doutorado, ele começa a pensar na psicoterapia como uma estrutura de relação. E nessa estrutura de relação, ele começa a desenvolver alguns estudos sobre o princípio da psicoterapia dialógica ou da psicoterapia de relação. Nós sabemos o seguinte: o processo terapêutico ele tem muito a ver com a relação que nós estabelecemos entre terapeuta e paciente. Esse é um princípio fundamental. Se perguntar assim, Liécio, aonde acontece o efeito terapêutico? O efeito terapêutico ele acontece no que nós chamamos da esfera do entre o terapeuta e entre o paciente. Nós temos aí duas estruturas. A primeira é o terapeuta, que representa uma instituição, que é a instituição de psicoterapia, e do outro lado nós temos um paciente que busca ajuda de um terapeuta por diversos motivos, né? Como nós vimos em aulas anteriores. Nós sabemos que o cliente, quando ele busca a terapia, ele está em estado de insatisfação. Consequentemente, muitos estão num processo de sofrimento psíquico. Tá? O que acontece? Eu conheci o material do Heisner em 1999. Eu fiz um curso com o Heisner, né, com o Richard Heisner. E fiquei assim, tive uma boa impressão, porque nós sabemos que a gestalterapia é uma área extremamente difícil, não é? Se produz muito do mesmo, lamentavelmente. Então você tem o que você tem em gestalterapia hoje, é o que foi produzido pelo Pels, pela equipe do Pels e alguns participantes dos seus workshops de formação. E poucos terapeutas começaram a produzir coisas a respeito da psicoterapia gestáltica propriamente dita. Isso para a gente é um problema. Por que é um problema? Porque, veja bem, nós sabemos que nós temos o conceito da psicoterapia e nós temos o conceito dentro da psicoterapia das abordagens, como foram construídas e de que forma foram construídas. Tá? A gestalterapia tem um arcabouço teórico, metodológico, que vai fazer com que nós possamos compreender como acontece o processo terapêutico no cliente. Esse é um ponto significativo. No entanto, a teoria é a mesma, que permanece desde a década de 60. Lembre-se o seguinte, que a gestalterapia ela foi reconhecida oficialmente pela Associação Americana de Psicologia em 1965. Foi quando foi aceita oficialmente como uma nova abordagem de psicoterapia. Olha só, 65. Se você comparar isso com as outras abordagens, isso é extremamente recente. 1965 foi ontem, em termos de atuação psicológica. Tá? No entanto, qual é o princípio? É que o Heisner, ele tenta explicar no livro dele, de pessoa a pessoa, como a psicoterapia ela acontece através do que nós chamamos encontro, que ele foi chamado de psicoterapia dialógica. A psicoterapia dialógica ela tem uma função, que é o quê? Estabelecer uma relação entre paciente e terapeuta com base na crença das potencialidades humanas, que é a mesma crença da abordagem rogeriana, do Carl Rogers, da abordagem centrada na pessoa, da gestalterapia e de uma infinidade de outras abordagens que tem no rol de psicologia humanista ou psicologia fenomenológica existencial. Tá? Bom,
E o Heisner, ele escreve esse livro com base em alguns pontos que nós achamos cruciais. São pontos do arcabouço teórico-metodológico da gestalterapia. Tá? Bom, como é que eu falo isso? Como é que é esse arcabouço teórico-metodológico? Nós sabemos o seguinte: a gestalterapia, ela tem como princípio, primeiro, a fenomenologia, o existencialismo e a filosofia da relação de um filósofo, de um pensador, de um teólogo chamado Martin Buber. Então, quando você pega o princípio do livro do Heisner, você vai ver que esse princípio está norteado em cima da chamada psicoterapia, da filosofia dialógica de Martin Buber. Tá? Então vamos começar. Eu peço a vocês que possam abrir na página do primeiro capítulo, para que a gente possa começar a fazer, né, uma análise do livro, pelo menos uma análise introdutória. Tá? Bom, o Heisner, ele começa com um princípio. Ele pega uma citação do Buber e ele diz o seguinte: todo viver verdadeiro é encontro. Quando você pega o livro do Martin Buber, né, o livro fundamental do Martin Buber é chamado Eu e Tu. Tá? Eu e Tu. Ele tenta traçar as esferas de relacionamento do ser humano. Ele diz: olha, nós humanos nos relacionamos de duas formas básicas, ou seja, só existem duas formas essenciais de relacionamento. Ou eu me relaciono com o outro enquanto tu, ou me relaciono com o outro enquanto isso. Então o mundo do tu é o mundo fugaz, o mundo da inspiração, o mundo da intensidade. Então ele diz que isso é um tipo de relação. Ou eu me relaciono com o outro enquanto isso, que é o mundo das coisas, o mundo organizado da cultura. Nós vivemos no mundo isso, nós não vivemos no mundo tu. Tanto que o Buber, é claro, diz o seguinte: olha, nós vivemos no mundo isso, mas o tu está no mundo e o tu me encontra. O que ele vai dizer? Quando ele fala assim: todo viver verdadeiro é encontro. Desde o princípio do ser humano, este ser humano, ele é relação. Então, desde o nosso princípio, olha que ponto que o Heisner ele pega para discorrer o seu primeiro capítulo. Então, desde o princípio é relação. Todo viver humano, ele é relação. Não existe possibilidade de compreensão desse ser humano que não seja pelo princípio relacional. Esse é um grande ponto do Buber e do Heisner quando se fala terapia enquanto relação, né? Enquanto encontro terapêutico. Quando eu falo do Buber, eles falam: mas o Buber não era um filósofo? Era. É um filósofo, um teórico, né? Um pensador judeu, mas que no final da vida começou a dedicar a sua vida ao processo terapêutico. Então ele se tornou um psicoterapeuta. E ele diz o seguinte, e aí quando ele começa a estruturar a dinâmica do livro, ele diz: esse trabalho é um estudo cuidadoso de uma abordagem psicoterapêutica baseada na filosofia do diálogo, a psicoterapia dialógica. Então, a psicoterapia dialógica, ela é fundamentada no princípio da relação entre dois seres diferentes e antagônicos. Esse é um princípio, olha só, entre dois seres diferentes e antagônicos. Porque se você olhar o que é psicoterapia, você vai ver que psicoterapia é um embate de forças, né, entre dois seres diferentes, onde um vai privilegiar a alteridade do outro, vai privilegiar a diferença do outro. Isso que é psicoterapia. Quando você fala de psicoterapia humanista, quando você fala de psicoterapia dialógica, você está falando de privilégio da diferença, aceitação e privilégio da diferença. Então quem está sentado na sua frente, quem está diante de você é um outro diferente e requer aceitação. Que não é à toa que o próprio Rogers, também influenciado por Martin Buber, ele vai estabelecer como um dos critérios
né, básicos para ocorrer o processo terapêutico, que são as condições facilitadoras básicas, que ele chamou de consideração positiva incondicional. Né? Nós falamos isso na aula da manhã. Consideração positiva incondicional. O que é uma consideração positiva condicional? Incondicional, perdão. Né? Consideração positiva, aceitação incondicional. Ou seja, eu aceito a experiência do outro incondicionalmente, enquanto terapeuta. Não estou dizendo que eu tenho que concordar com o meu paciente. Eu estou dizendo que eu aceito a experiência dele como verdadeira e como única, com respeito. É isso que cria um clima favorável para que ele possa o quê? Ele possa vivenciar significativamente as suas questões irresolvidas, ou seja, as suas questões não resolvidas de vida, que o Pelz, em gestalterapia, chamou situações inacabadas, ou gestalt inacabada, ou gestalt aberta, que é tão mal compreendido, principalmente pelos críticos da gestalt, né? Porque eu nunca vi um crítico de gestalt que realmente lê um livro de gestalterapia, lamentavelmente, né? Então a maioria dos críticos de gestalt pegam trechos, né? E tentam explicar esses trechos como se fosse o conjunto da obra, e não é. Quando você vê que a gestalterapia, na realidade, ela tem um princípio. Ela tem um princípio fenomenológico, ela tem um método, que é o método fenomenológico, ela tem um princípio relacional, ela tem uma concepção de homem humanista, no caso existencial, baseada em Nietzsche, especificamente, na vontade de potência nietzschiana. Bom, mas qual é a questão? A questão é o seguinte: quando ele propõe esse estudo, ele vai dizer sequencialmente, olha só, na próxima página, por favor. É o seguinte, primeiro parágrafo: as últimas 2 décadas